Sandman é um negócio muito louco. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre como é que foi esse meu primeiro contato com Sandman, o que eu achei, como é que foi essa primeira vez lendo Sandman. E eu li apenas esse primeiro volume da versão definitiva que eu peguei emprestado com a Gabi, mas eu pretendo ler o segundo volume em breve, ainda esse mês. Então se você quiser um vídeo sobre o segundo volume, deixa seu joinha porque eu vou saber que você quer esse vídeo também, ok? Então a princípio, Sandman vai contar a história do Morpheus, que é um dos perpétuos, e ao longo da história a gente vai descobrindo o que exatamente são esses perpétuos. E o Morpheus é basicamente o responsável pelo mundo dos sonhos, ou seja, ele sabe o que cada pessoa sonha, qual é o sonho mais bizarro, qual é o pesadelo de cada pessoa do mundo. Só que certo dia existe um grupo, uma ordem, que tentava aprisionar a irmã dele, que é a Morte. Então eles queriam capturar um dos perpétuos, que era a Morte, só que eles acabaram capturando o Morpheus, que é ali o rei dos sonhos. E a gente acaba acompanhando como é que ele ficou preso, por que ele ficou preso, como é que ele vai lidar, talvez, quando ele escapar, se ele consegue escapar. Então é basicamente essas histórias que a gente vai ver nesse primeiro volume da edição definitiva. E eu acho que a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre o que eu senti nessa história foi que, apesar de ser uma graphic novel, eu acabei não lendo ela rápido. Eu demorei bastante, um tempo significativo lendo, e na verdade eu não queria terminar de ler rápido. Essa é a parte mais curiosa, porque eu acho que essa graphic novel trouxe tantas nuances sobre a vida, sobre questões de sonhar, violência, que eu queria entender, eu queria digerir, então eu li um pouquinho e parava, li um pouquinho e parava, eu li um pouquinho a cada dia, sabe? Então eu acho que o Gaiman, ele tinha muita coisa pra dizer através desses desenhos, digamos assim, e foi algo que eu consegui talvez absorver, não tudo, né, porque não sou um gênio, mas eu consegui absorver muita coisa do que ele queria mostrar, talvez tenham outras interpretações, mas eu gostei muito do que eu entendi, sabe? Minha interpretação sobre aquilo que ele mostrou ao longo dessa graphic novel. Mas o mais curioso foi que eu reparei ao longo da leitura, que eu fui marcando quem é que desenhava, quem é que fazia o roteiro, quem é que fazia a arte, e eu reparei que conforme o artista ia mudando, eu acho que o meu interesse pela história acabava mudando também. E isso é curioso, porque todos os desenhos são muito parecidos, eles não são extremamente diferentes, mas eu acho que em certos momentos, alguns personagens conseguiam demonstrar coisas através da expressão do desenho, e em outros momentos não, então a arte acabava mudando. Então talvez essa questão da leitura tenha sido por isso também, eu não tenho certeza, mas foi uma coisa que eu senti, o que acabou de me despertar uma outra coisa aqui, um outro ponto, que a maioria das histórias que me deixavam menos interessadas, digamos assim, é quando os perpétuos não apareciam. Então, quando os perpétuos apareciam na história, eu ficava muito mais imersa, eu ficava muito mais interessada. Então, talvez seja um ponto que eu possa levar em consideração. Agora, conversando com vocês, acabou de pintar essa coisa aí, de que eu ficava muito mais interessada com histórias que apareciam os perpétuos, que a gente acaba vendo muitos outros, além da Morte, além do Sandman, além do Desejo e muitos outros, eu ficava muito mais interessada neles, sabe? E isso é curioso até. Eu tenho que ficar trocando o livro de mão porque é bem pesado. Daí acaba fazendo um exercício, né, menina? Mas eu acho que uma das coisas que eu mais gostei ao longo dessa leitura foi como ele conseguiu abordar a mitologia de uma forma muito incrível, muito diferente e misturando realmente a cultura que a gente tem, talvez hoje, talvez no passado em que ele escreveu. Mas eu gostei muito de perceber tudo isso. O Morpheus não é um personagem único, sabe? A gente provavelmente já viu um personagem parecido com ele, os trejeitos e tudo mais. Só que o mais curioso é tudo o que o Morpheus nos oferece ao longo da leitura. Toda a visão ampla que a gente consegue ter do nosso mundo, talvez. Então, eu acabei percebendo a questão da violência, a questão de querer ser imortal e muitas outras coisas que a gente vai percebendo ao longo da leitura. Não somente pela mitologia, sabe? Mas por tudo o que o ser humano apresenta. E o Morpheus acaba falando em certo momento que os perpétuos não são os deuses dos humanos. Na verdade, os humanos é que são os deuses dos perpétuos, sabe? Eu achei isso muito interessante porque é exatamente isso. É como o humano lida com cada sentimento, com cada sensação, com cada coisa que é apresentada a ele. Eu gostei exatamente disso. E talvez esse seja um ponto que a gente possa chamar como eventos que o Morpheus teve que enfrentar. Mas eu acho que é muito mais, sabe? A gente acaba percebendo que a história não gira apenas ao redor do Sandman. A gente acaba percebendo que os perpétuos
fazem toda a diferença em tudo, até mesmo nos sonhos, e eu gostei muito disso mesmo. Provavelmente você sabe que o Morpheus é basicamente o responsável pelos bons sonhos, por trazer bons sonhos. Só que aqui a gente acaba percebendo que o Gaiman, com a sua faceta, com todo o seu poder, ele conseguiu trazer todos os pesadelos que talvez existam na vida do ser humano, junto com a fantasia, trazer à tona toda uma questão obscura, sabe? E eu gostei muito de ver isso. É algo totalmente diferente da história do Morpheus. É um Morpheus ao contrário, digamos assim. E em relação a todos os outros perpétuos que eu consegui ver nesse primeiro volume, eu gostei muito também de como eles encaram cada coisa, como eles se encaram. E isso é muito legal, porque você acaba percebendo que a fantasia transforma tudo, e o Neil Gaiman é um cara extremamente genial. Então Sandman, pelo menos esse primeiro volume que eu li, no geral é uma história muito boa. A gente encontra aqui várias histórias muito boas. Você acaba não querendo largar e basicamente vira um sonho que você não quer despertar, sabe? Então eu gostei demais do que eu vi, de como o Gaiman apresenta várias coisas pra gente. Então foi por isso que eu demorei a ler, demorei a digerir tudo aquilo que ele mostra. Eu gostei demais. Sério, gostei muito e eu quero logo o segundo volume. Se você já leu Sandman, alguma das histórias, o que você lembra, me conta aqui nos comentários como é que foi essa primeira experiência, essa primeira vez lidando com Sandman, vendo esse universo diferentaço que o Gaiman criou pra gente. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui e gosta de falar sobre livro, série, filme, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha também, porque ele ajuda demais, principalmente se você gostou. Eu vou saber que você gostou desse vídeo. Me segue nas redes sociais pra não perder nada do que eu tô falando, todas as baboseiras e tudo que eu tô lendo, geralmente eu falo por lá. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!